Senhor Promotor de Justiça, Dr. Alessandro San Martin de Gouveia, chefe do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Amazonas, para um breve pronunciamento. Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Nós tivemos um pequeno problema técnico que nos exigiu uma pequena alteração na ordem de apresentação das conferências de hoje. A doutora Anabel e a doutora Tatiana apresentaram a conferência 2 e a doutora Lilian Nara e a doutora Delise Ferreira passarão a apresentar a cerimônia ou a conferência. E em observância a essa mudança, eu queria convidar a doutora Lilian Nara para compor a mesa junto com a doutora Delisa, a quem nós no CEAF agradecemos a colaboração e a participação e a presença, além de desejarmos sucesso no evento de agora. Momento em que eu passo a palavra, então, à doutora Lilian Nara, que presidirá a conferência na condição de mediadora e debatedora, e em seguida dará andamento aos protocolos institucionais da conferência. Muito obrigado, doutoras, sucesso e boa sorte. Obrigada, doutor Alessandro. Obrigada. Boa tarde a todas e a todos que prestigiam o nosso seminário de cidadania e protagonismo da mulher em tempos de pandemia. Hoje é um dia bastante importante para todas nós, mulheres do Ministério Público do Estado do Amazonas, e, obviamente, essa data ela merece ser bastante comemorada por todas nós que podemos estar hoje no cargo que estamos. A doutora Delisa é titular da 59ª Promotoria de Justiça, que cuida da área de educação, atua na área de educação já há mais de 20 anos, é especialista em ciências jurídicas, especializada em direito civil e processual civil pela Universidade Cândido Mendes, em convênio com a Associação Amazonense de Magistratura. Vai apresentar o tema Estudo de caso da distribuição da merenda para as famílias vulneráveis do Amazonas durante a pandemia. Doutora Delisa, fique à vontade. Boa tarde a todos. Obrigada, doutor Alessandro, pelo convite para apresentar esse trabalho que foi feito pela Promotoria de Justiça no ano de 2020. E agradecer a Lilian também para ajudar a conseguir transmitir algumas informações a respeito do tema. E eu inicio falando da educação e mulher, e a mulher. A educação é um tema que diz e educar a prole, e isso tem ficado bastante evidente em nossa atividade quando se vê que os problemas dessa área são sentidos de forma imediata, não pelos profissionais da educação ou pela figura masculina dos pais, ou mesmo pelas crianças, mas exatamente pelas mães. São essas, pelo amor que lhes é peculiar, as primeiras a recorrerem ao poder público em busca de soluções para os problemas, principalmente né? Porque é bem relevante realmente o papel da mulher na educação também. Então, começamos o estudo do caso, distribuição da merenda para as famílias vulneráveis no Amazonas durante a pandemia. Pode passar, por favor. Para o outro slide, pode passar. Juliana, você tem o controle ou sou eu?
Agora tá. É a Oi, Juliana, doutora. Vai. Isso. Pode Ok. passar? Já tá bom. Ok, Pode passar, já passei para a Ok. próxima lâmina. ok. Não consigo É. desligar meu áudio. Aqui só está aparecendo a primeira lâmina, Juliana, ainda. Só um minutinho, doutora. Pois não. Doutora Delisa, enquanto estão colocando os slides, esse estudo ele aconteceu em 2020, é isso? Sim, eu posso ir já começando a falar. O segundo slide, ele fala exatamente, porque nós, assim, seria realmente para falar um pouco do contexto do que aconteceu, né? Então, em março de 2020, as aulas foram suspensas no estado do Amazonas, né, na época, por causa da pandemia, e 400 mil alunos, que são alunos da rede pública estadual, distribuído entre Manaus, a capital, e 62 municípios, eles começaram a ser atendidos através da atividade remota, né, em suas casas, né, em razão da restrição por isso não foi possível que eles pudessem receber alimentação escolar. Então, logo no início, entidades de proteção, como eu coloco aqui, começaram a indagar em relação à alimentação dessas crianças, até porque são grupos vulneráveis e também a preocupação era com a questão realmente da segurança alimentar dessas crianças. Pode passar, por favor. Então, só para também contextualizar, a merenda escolar, ela é um programa federal que foi criado por essa lei, e ela foi instituída exatamente para que existisse o cumprimento de cardápios nas escolas e de itens que seriam itens perecíveis e não perecíveis ao longo do ano letivo. Então, teve início há muito tempo para que pudessem as crianças e adolescentes receberem uma alimentação de qualidade, uma alimentação balanceada, com cardápio, por faixa etária, com a gramatura, com a questão mesmo dos nutrientes. Então, nutricionistas que fazem a elaboração desses cardápios. Então, esse cardápio ele realmente tem uma finalidade, uma finalidade nutricional para essas crianças dentro da escola. Então, nessa época, o nosso primeiro questionamento é pegar esses itens que estariam disponíveis nas escolas, esses gêneros, e entregar para a criança
e o adolescente, ou então fazer com que as crianças fossem até a escola, que não poderia, porque a escola realmente estava fechada. Então, começamos a nos preocupar e aí começou uma discussão com não só com a área de educação, e com também a área de assistência social, porque os programas de assistência social, né, do Estado, você via que não tinha, assim, nenhum programa voltado para criança e adolescente nessa área de nutrição. Você vê muita política, mas uma política social de alimentação, de nutrição para criança e adolescente não existia, né? Então, considerando isso, se teve que se buscar essa alternativa nesse programa de alimentação escolar. Logicamente, por ser uma lei, ele tem seus critérios, suas finalidades. Então, por isso, nós começamos a esse debate. Ele pode passar, por favor. Esse debate ele foi, além do debate na área de educação, mas também em outras, voltados com outra discussão e outras políticas. E, nesse caso, essa questão da merenda também, a nossa preocupação era com essa questão dos recursos federais que teriam na escola. Então, aí o problema se instalou no sentido de que nós precisaríamos de saber de quando seria disponibilizado, autorizado pelo governo federal que esses itens pudessem ser distribuídos para as crianças, de que forma eles seriam distribuídos. A questão também da nossa preocupação era como que nós iríamos atender a universalidade dessas crianças, considerando que, nossa, são 62 municípios à distância e são mais ou menos 400 mil alunos, então, como a merenda ela teria que ser universal, teria que se pensar numa maneira de entregar essa merenda, de chegar até as crianças e adolescentes. Então, começou uma conversa com o Conselho de Alimentação Escolar, de forma virtual, começamos a debater e a discussão era, enquanto não for autorizado pelo governo federal a distribuição, nós não poderíamos, enquanto Ministério Público, recomendar para que aqueles itens que estavam nas escolas pudessem ser distribuídos. E a nossa preocupação também é que eles eram itens perecíveis que poderiam vencer e poderiam não ser mais itens servíveis, né, para serem distribuídos. Pode passar. Então, essa discussão, ela ultrapassou, na verdade, a área da educação. As entidades que voltadas para a área da criança começaram a fazer manifestação e fazer também no sentido de pressionar o poder público federal também e também o estadual para que essa distribuição aconteça. Por quê? Porque a gente sabe, como eu coloco aqui, que tem o dever do Estado com a educação, que deve ser efetivado, dentre outros, com a garantia desses programas suplementares dentro da escola, né? Não é só a garantia da educação, dela receber o ensino, mas ela tem ali que ter o material escolar, ela tem que ter o livro e ela tem que ter a alimentação escolar. Então, é um programa suplementar que está ali previsto, inclusive na Lei de Diretriz e Base da Educação, como eu coloco aqui. E também nós colocamos a questão do próprio SUS, no artigo 3º, que fala que a saúde é importante e que, no caso, está vinculado ao direito também à vida e ao princípio da dignidade da pessoa humana. E, por isso, seria importante também, considerando todos esses princípios, que nós pudéssemos fazer com que essas crianças fossem atendidas. O governo federal demorou, né, o executivo, a o Conselho Nacional de secretários, né, de estados e do município, de educação,
mas essa mobilização foi tão grande que quem ouviu e quem fez realmente alguma coisa, quem tomou providência foi foi o Poder Legislativo, que editou uma lei, e essa lei de 97, de 2020, ela alterou a lei do Programa Nacional e autorizou a imediata distribuição de forma universal aquela distribuição daqueles alimentos. A gente passou para o segundo problema, que era de que forma iria ser possível essa logística para entrega no Amazonas, a universalidade desses itens. Então, o Ministério Público fez essa recomendação nesse momento, encaminhou para o governo do Estado. O governo do Estado, a princípio, foi reticente, pode passar, e achava que não seria possível naquele momento, né, de essa distribuição, porque teria que fiscalizar, teriam que se colocar protocolos sanitários nas escolas, a questão também de ter que armazenar todos esses itens dentro de um kit que foi elaborado por nutricionistas. Por quê? Porque a gente coloca aqui os dois questionamentos: como dividir os itens que compõem o cardápio, considerando, e eu sempre dou esse exemplo, que uma melancia ela serve para 10 alunos, né, dentro de uma escola, e aqui você não poderia fracionar, você teria que entregar o item, a unidade como um todo. Então, conseguiram as nutricionistas separar e dividir em 11 itens. Itens que nós conversamos e discutimos exatamente de que ele teria que ser um cardápio que fosse proporcional à idade e à necessidade nutricional daquelas crianças. Então, do feijão, do arroz, do açúcar, e alguns itens que pode ir passando, Juliana, porque eu já estou bem mais, né? Alguns itens como a sardinha, né? E sardinha enlatada e a carne enlatada, que não são adequados, porque o programa de alimentação escolar, ele não aceita alimentos que sejam enlatados, não pode, é proibido. Então, mas considerando a pandemia, não tivemos como distribuir a carne fracionada para esses alunos. Então, por isso, a opção foi a sardinha enlatada e a carne enlatada. E foi aprovado pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É ele que autoriza, é com ele que estávamos conversando também para essa distribuição desses alimentos. E aí aí foi definido que ia ter que ter uma logística de entrega, com a recomendação, foi a primeira recomendação no Brasil para que esses itens fossem distribuídos. Essa decisão, essa definição foi acompanhada pela promotoria numa discussão de participação em vários webinários, várias lives, para poder ter uma noção de orientação em relação a que posição o Ministério Público do Estado do Amazonas ia tomar em relação à merenda. Então, quando nós fizemos a distribuição, logo em seguida a Secretaria criou o programa que é Educação, Merenda em Casa, e ele decidiu, por conta das restrições, entregar na casa dos alunos. Aí também começamos a ter um outro problema, que seria como achar os endereços, considerando que muitos endereços desatualizados, muitos endereços, cadastros que estavam totalmente já
os dados ali já não eram os dados corretos. Então, tudo isso teve que ser feito ao mesmo tempo. Não só pegar os itens, empacotar, e para isso precisou também precisou de recursos humanos, né? Os recursos humanos, para você ter uma ideia, foram mais de 200 pessoas envolvidas para fazer exatamente essa separação desses itens, para preparar dentro de uma embalagem, colocar o nome Merenda em Casa e começar a colocar nos carros e entregar nas residências dos alunos. Como é por aluno, significa que um pai que tivesse 3 alunos, ele ia receber 3 kits, né? Então, não foi por família, sim por aluno. Nesse momento, ele pode ser distribuído desta maneira. Então, aqui nós podemos ver que o Merenda em Casa, ele chegou a distribuir mais ou menos para 221.096 alunos na capital e 224.084 alunos no interior. E, nesse caso, nós tivemos no acompanhamento do Ministério Público, que nós fazíamos através também no local onde estavam armazenados esses itens, porque nós temos aqui vários armazéns de distribuições de itens da merenda, né? Porque precisa se comprar, às vezes, que dê os itens que são os itens não perecíveis, e eles precisam ficar em um local que para poder servir o ano todo, né? Para todas essas escolas. Então, nós estávamos fazendo exatamente considerando que nós não poderíamos ir no local. Então, isso também, as pessoas que estavam envolvidas nessa montagem, elas precisavam também de EPIs e EPCs, né? Porque, então, são materiais que também foram adquiridos para que aquelas pessoas que estivessem fazendo essa montagem tivessem segurança, porque estávamos num momento em que não podia, ainda de restrição, que não podia ter aglomeração. Então, acompanhando e a gente conversando, tentando adequar, tiveram situações que aconteceram, merenda que nós não conseguimos entregar, que não foi possível entregar, porque o pai não fez o cadastro, não terminou concluindo o cadastro. Lógico, tem criança realmente que pode não ter recebido, pode passar. Então, isso também foi importante a gente discutir e falar que uma coisa importante que nós fizemos é que quando estávamos conversando com o Conselho que era altamente vulneráveis, que, por favor, o Ministério Público solicitasse a prioridade para aquelas crianças. Então, nesse momento, o Ministério Público solicitou o atendimento prioritário de bairros mais carentes, inclusive escolas também, e fomos mais além, pedir prioridade para os imigrantes, né, que é um total de 2.898 venezuelanos, 234 haitianos e 157 de outras nacionalidades. Então, nesse momento foi entregue para eles também, foi toda uma pessoas também com deficiência, 3.069 pessoas que foram indicadas, né, alunos com deficiência. Lógico que não foi entregue para todos, porque ou um ou outro não conseguiu fazer, de algum modo, informar algum dado cadastral, ou então ele não tinha, principalmente alunos imigrantes, né? Os pais, às vezes, tinham uma dificuldade, ainda precisavam juntar documentos e tirar documentos para poder conseguir fazer o seu cadastro, mas mesmo assim, sempre
Sabemos que a Unicef esteve presente nessa força-tarefa também para ajudar, né, esses itens. Então, não foi fácil 2020 essa entrega, contudo, como nós colocamos aqui, ela atendeu e um número muito grande de alunos por um período que começou a distribuir mais ou menos em junho, julho, demorou um pouco, porque toda essa logística, né, de transporte, nós vimos aqui que municípios que eram mais de 20 dias para a balsa levar os itens e os kits, foi necessário um ajuste no programa, e isso o Ministério Público participou dessa discussão, no sentido de que ali iria ser encaminhado diretamente para aquele município, para aquela escola, um valor para ele poder comprar o kit, para ele comprar os gêneros, poder comprar os gêneros, e a gente sabe que a gente passou por muitas situações, porque os itens ficaram mais caros, e às vezes você não conseguia fechar um kit desse por R$90, por R$80, né, que era mais ou menos a média de preço para poder formar esse kit. Então, foi uma dificuldade essa discussão dos preços com os comerciantes, mas uma coisa importante que também fomentou aquele pequeno comerciante nesses municípios que foi encaminhado esse valor através do programa Gestão de Educação Escolar, que é o PAG, é um programa estadual que ele encaminhou através desse programa o valor para que aquele município, que a distância era mais de 20 dias, eles pudessem comprar eles mesmos, fazer esse kit e comprar esses gêneros diretamente das pequenas comércios que tem nos municípios. Então, isso foi importante, né, essa medida. E, por último, quando começou o sistema híbrido, ficou mais fácil, né? Porque aí se pôde colocar nas escolas, né? Com o sistema híbrido, as crianças começaram a receber essa alimentação na escola, nos dias que elas poderiam ir 2 vezes na semana, e nos outros dias, o que ficou definido é que elas receberiam ainda o kit de complementação. Pode passar tudo isso, todas essas discussões, e eu coloco aqui que são problemas que iam surgindo conforme a gente estava ali fazendo acompanhamento para a entrega dessa merenda. Então, foi interessante a participação do Ministério Público, junto com o Conselho Estadual, junto com a FNDE, o Ministério Público também federal chegou a participar também, inclusive assinou a nossa recomendação. Pode passar, por favor. E a outra coisa que nós podemos assim colocar aqui, 2021, nós nós vamos começar também, já participamos da discussão e também já foi feita uma logística para essa distribuição. Pode passar, por favor. Essa logística agora para 2020, no final de 2020, nós tem que ser da agricultura familiar. No final de 2020, se conseguiu fechar essas chamadas públicas e pela primeira vez os indígenas participaram como agricultores individuais e puderam oferecer seus produtos também para as escolas indígenas. Então, isso foi muito importante porque também foi inclusivo. Então, os agricultores individuais, os agricultores familiares, a macaxeira, a abóbora, a melancia, a banana, o cupuaçu, eles conseguiram entregar. Nesse caso, tinha 3 alunos, ele ia receber 3 abacaxis, lógico, aquela família. Então, isso também não foi fácil, porque às vezes era similar, mas não era idêntico.
o item. Então, às vezes, um recebia o abacaxi, o outro recebia a melancia, uma outra fruta, porque o cardápio da merenda escolar, ele exige que tenha pelo menos 3 frutas por semana, o aluno receba, possa ter acesso a consumir. Disso tudo. Então, por exemplo, o índio, uma coisa interessante que colocamos aqui é que o índio ele não aceita um animal morto. Então, você tinha que entregar a galinha. Então, você tinha que colocar a galinha no barco, levar a galinha viva e entregar a galinha viva inteira para ele. Ele não podia receber o animal diferente de outras populações que aceitam receber a carne, né, do frango, eles não. Então, isso tudo é um respeito que nós temos que ter com essas populações, a população ribeirinha, indígena, né, a população também a quilombola, todos esses foram atendidos. Então, isso tudo fez parte dessa discussão todas essas peculiaridades dessas pessoas para poder proporcionar um melhor atendimento. Então, por exemplo, agora, em 2021, já estamos começando com o saldo remanescente, aquilo que estava nas escolas. O que estava nas escolas, que os gêneros, quando ano passado estava no sistema híbrido, o que acontece? São gêneros que vão vencer. Então, por isso, vão precisar e já começaram a fazer distribuição para os alunos. E só que dessa vez nós não vamos atender a universalidade desses itens remanescentes. Vão ser atendidos só 18.334 na capital e 16.815 no interior. São alunos vulneráveis, naqueles cadastros que tem do Bolsa Família, de outros cadastros que tem do âmbito federal até estadual, que eles vão ser selecionados e vão ser entregues esses itens remanescentes. E se começa tudo de novo, porque o FNDE, ele encaminha para o Estado milhões de reais todo ano letivo, ele geralmente divide em 3, 4 parcelas, e encaminha esse valor para que seja comprado esses gêneros para a merenda já de 2021. Então, agora já está se fazendo de novo a logística para essa entrega. E essa logística vai ser desse atendimento de 225 mil alunos, né, no caso, para a capital. Depois nós temos o entorno terrestre com 36 mil alunos para 9 municípios. Depois, no entorno multimodal, que é terrestre ou fluvial, para 7.654 alunos, sendo 3 municípios. Fluvial 1, com certeza para município mais próximo, 79 mil alunos, e para 20 municípios, e o Fluvial 2, que será para 29 municípios, para 71.194 alunos. Essa logística está sendo organizada agora também, neste momento, com essas balsas para poder entregar e também começar a entregar em Manaus. Então, essas mudanças do calendário, da questão da pandemia agora, de não poder voltar à aula presencial, isso demanda realmente uma alteração, mudança o tempo todo, para a gente poder se adequar realmente de que maneira pode ser feita essa logística para entrega. Então, é importante também salientar que essa entrega, ela ganhou um prêmio internacional da ONU por reconhecimento em relação aos alunos, né, em relação às crianças e adolescentes que estavam em situação de risco. E a nossa preocupação é muito grande quanto à educação. Nossa preocupação é que essas crianças tenham acesso a essa alimentação, considerando todas essas estatísticas, né, da Unicef, da OMS, da ONU,
em relação ao número de crianças que estão sem receber alimentação adequada. Então, isso é um desafio muito grande, a gente tem sempre que estar participando. Esse estudo de caso que eu apresento aqui, ele foi, sim, um desafio de estarmos o tempo todo atentos a tudo que saía, tudo que se discutia em todas as redes sociais. A Copeduc fez uma nota, eu não cheguei a colocar aqui porque não dá, mas a Copeduc, que é a Comissão de Alimentação, e pode passar, eu acho que já estou concluindo, acho que já está quase no final, eu coloco obrigada, mas no final eu gostaria só de colocar esse obrigada junto, e também para celebrar todas as mulheres do Ministério Público, e eu vou falar uma frase de Flávia Campos: hoje encontrei pedaços de mim em mulher, graças a elas. Ou sorte. Isso é para minha amiga Antonina, que foi uma grande mulher no Ministério Público, e para a doutora Rosimeire, que foi uma grande mulher também, que esteve à frente da Fundação de Vigilância e Saúde. Ambas morreram em razão do Covid, e todas as duas trabalharam. Agora a doutora Lívia na área, né? Doutora Delisa, muito obrigada por esse tema muito relevante, um tema que com certeza tocou a todos nós, não só aqui na capital, mas também no interior. Eu estive participando da primeira entrega lá em Boa Vista do Ramos, eu estava atuando lá na época. Depois eu participei também em Manacapuru, e era sempre assim uma alegria quando as famílias viam, né, a chegada, por exemplo, em Boa Vista do Ramos, que chegava através do barco. Era uma alegria saber que chegou o barco, né, trazendo a merenda escolar. Nós sabemos o quanto muitas crianças, muitas pessoas dependem da merenda escolar, muitas que temos conhecimento de casos de crianças, principalmente, que vão à escola por conta da merenda escolar. E foi realmente um período de havia muita dúvida, como vai ser, né, para que as crianças continuassem recebendo a merenda escolar. Então, foi um trabalho muito bonito, né, e é sempre bom rememorá-lo, até porque as dificuldades permanecem, né, a gente ainda não ultrapassou essa fase, infelizmente. Já iniciamos o ano com o ensino remoto, então nós já vamos enfrentar novamente esses problemas, né? Em relação ao seu tema, chegaram aqui algumas perguntas. A doutora Marlene perguntou se essa merenda que foi entregue, se ela compreendia café, almoço, jantar, e também como que estava sendo feita, ou como está sendo feita a fiscalização dessas entregas. Ok. A fiscalização das entregas... A fiscalização das entregas é feita assim, na hora que chega o kit da merenda na casa do aluno, ali tem quem está entregando tira uma foto do pai, ele tira uma foto do pai recebendo, e ele assina uma cautela ao pai, que ele está recebendo. Essa cautela vai ser juntada e encaminhada para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que é a FNDE. Eles precisam comprovar que aquela merenda chegou. Então, eles têm que assinar essa cautela. Tem que ser uma pessoa responsável, né?
Quanto à questão de almoço, a merenda escolar, a gente não pode pensar que é um almoço, um jantar e um café da manhã. Na verdade, é um cardápio elaborado por nutricionista, certo? Que diz respeito à questão nutricional. Então, aquele cardápio, pela manhã, por exemplo, ele tem o dia do salgado, tem o dia do doce. Então, às vezes, realmente, a merenda é um pouco assim, ela se limita a um biscoito com uma vitaminada, né, no dia do doce. No dia do salgado, quase sempre é um almoço, né, o dia que vem o macarrão, o feijão, o frango, o arroz, e nesse dia ela é o dia da alimentação, que é a alimentação mais fortalecida. Esse cardápio, ele está lá em cada escola, ele tem que ser anexado, o cardápio dizendo o que aquela escola vai oferecer aquele mês, digamos assim. Ele vai oferecer, o cardápio vai ser o achocolatado com o biscoito. No outro dia, ele vai ser o arroz, o feijão e um peixe. Aí fala também da questão das frutas. Qual a fruta? Geralmente, quando eu vou nas escolas, eu vejo as frutas regionais, né, que nós temos aqui, a banana, o mamão, a melancia, o abacaxi, são as frutas da nossa região. Então, essas frutas, às vezes a polpa de fruta também para fazer suco. Então, é um pouco diferente daquela coisa do almoço para entregar também. Tem empresas que são contratadas, né, que chegam e tem que entregar na escola os alimentos perecíveis e não os não perecíveis, que são as frutas e verduras, chegam a cada 15 dias, né? E os outros não, os outros, arroz, feijão, duram mais tempo e ficam armazenados no depósito, e mais o Conselho de Alimentação Escolar também tem que fiscalizar, para saber se os depósitos estão ali, se os depósitos se estão ali guardando com refrigeração, se está dentro da validade, tudo isso é importante verificar na merenda escolar. Certo. Quando eu estava lá na promotoria, principalmente em Boa Vista do Ramos, que foi onde eu mais acompanhei, as pessoas foram receber na escola. E lá na escola havia o nome, né, de cada aluno, havia uma lista, todos eles assinavam, né, no momento que recebiam. E também, ao final do dia, o gestor lá da escola fazia a alimentação de um sistema, né, para tipo, dar baixa, né, quem já recebeu, quem não recebeu. E o do Estado havia esse sistema, né? Na prefeitura fizeram de uma outra forma, mas eu observei que eles faziam alimentação de um cadastro, né, em relação a essa entrega. No município que eu estava, assim, a gente não recebeu muitas denúncias, né? A maioria, na verdade, eram reclamações de algumas famílias que não tinham recebido. Pessoas que não podiam ir na escola por alguma razão, mas a gente não recebeu, pelo menos enquanto eu estava lá, a gente não tinha recebido nada no sentido, assim, de que estava havendo desvios. A gente recebeu muitas reclamações de pessoas que não estavam com o nome na lista, ou que as pessoas que eles tinham que fazer a busca ativa, né, nos endereços e não foram localizados. Aqui na capital, vocês chegaram a receber denúncias por desvio, ou pessoas que, de repente, não deveriam receber, mas estavam recebendo a merenda? Desculpa, não, nós recebemos denúncia mais em relação a pessoas que não receberam, né? E também algumas a carne enlatada, que realmente não é adequado. Mas o suco também, ele não pode ser, ele tem que ser suco, tem que ser polpa de fruta, mas infelizmente tivemos que adaptar, né, e mandar o suco, no caso, aquele suco que já é preparado. Então, a reclamação foi mais em relação a isso, porque quem tirava, considerando que todos que não se cadastrar, quando terminou 2020, estava para terminar 2020, eles puderam ir na escola receber. Todos os pais
eles foram avisados no sentido de que não tiveram condições, por algum motivo, de ir em casa, de ir na escola receber aqueles kits. Mesmo assim, ainda sobraram kits, né? Tiveram pais que não foram, talvez assim, não sei, talvez tenham ido para uma outra rede, para um outro estado, não, eu acredito que isso tudo foi levantado e vai ter que ser devidamente anotado para encaminhar para as informações para o próprio FNDE, né? E para o Conselho de Alimentação Escolar também, com quem eu sempre estou falando, o Gesanias, que é o presidente do Conselho, sempre estamos conversando e tivemos muito cuidado, e principalmente as denúncias que vieram também foi mais em relação à questão também eleitoral, né? Como você sabe, né, Elianara, alguns municípios queriam se utilizar dessa entrega da merenda em benefício de candidatos. Isso não pode, nós colocamos isso na recomendação, nós tivemos o cuidado de colocar na recomendação isso, que não poderia. Certo. A doutora Cristiane perguntou também se foi distribuído algum valor em espécie, em algum momento, de forma correspondente à merenda. Alguém chegou a receber algum valor, a entregar valores em espécie para substituir a entrega in natura? Não. A rede estadual, ela implementou esse programa Merenda em Casa. A rede municipal, ela fez diferente. Logo no começo, ela fez o seguinte, ela fez um cartão merenda, né? Cartão merenda no valor de R$50, em que aquelas pessoas cadastradas, logicamente, os pais dos alunos poderiam comprar itens em alguns comércios e itens para merenda. Essa proposta de cartão, ela não é adequada, porque você pode usar para outra finalidade. Então, não é muito adequado, o FNDE não gosta, tanto é que agora a gente estava até pensando, e agora como vai ser, que não pode nem sair de casa, vai de novo se fazer toda aquela logística, porque não é fácil você colocar aí 200, 300 servidores para trabalhar, entre também contratar balsas e o transporte escolar, e também colocar, desculpa, só um minutinho, beber uma água. Então, nesse caso, o que mais é mais adequado realmente é receber o gênero, né? Mas é lógico que em alguns municípios, como a gente colocou, o programa estadual aqui, que é o PAG, ele encaminhou valores mais para a rede, no caso, né? Para o gestor municipal. Esses valores e puderam ali comprar os itens para formar os kits, mas pai de aluno nenhum recebeu nenhuma quantidade em espécie, que não, isso realmente não poderia, né? Nem o programa federal seria adequado com os programas com recursos estaduais também. Estava sem microfone. Temos mais duas perguntas aqui, da doutora Luciana, perguntando como é feita, essa entrega é feita com que periodicidade? Em caso de não recebimento, quem os responsáveis podem procurar? E aí eu já coloco também a pergunta da doutora Edna, que ela pergunta o que foi feito com os kits que não foram entregues. Então, a primeira pergunta é com relação à periodicidade da entrega, e nos casos de quem não receber, quem que os responsáveis podem procurar, e também o que foi feito com os kits que não foram entregues. Como já esse ano passado, 2020, eles já abriram as escolas na época do sistema híbrido, e foi possível que o pai fosse lá, o pai que de alguma maneira não recebeu. Quem não foi, eu acredito que o item, eu digo isso porque a gente conversa o tempo todo com a SEDUC e com o Conselho de Alimentação Escolar. Agora, esse mês passado,
e os kits são desfeitos. São desfeitos e aqueles itens tem que voltar para a escola, para aquela escola, para ser possível utilizar. Se não for, como agora eles estão colhendo exatamente esses remanescentes, dependendo da validade, eles vão entregar vão entregar para esses alunos, como eu falei, que são esses alunos, não é a universalidade, mas vai ser alunos que são cadastrados naqueles programas de alunos vulneráveis. E a outra pergunta foi em relação que a doutora... Quem os responsáveis deveriam procurar no caso de não recebimento, né? Acho que ele caiu. Desculpa, está ouvindo? Sim. Eles podem procurar a escola, né? A escola diretamente, ele recebe, ele procura, porque com essa aula em casa, essas novas ferramentas, os alunos estavam tendo contato, né? E os pais também, muito diretamente com a escola, através do WhatsApp, e eu acredito que não é tão difícil um contato do pai com a escola, mesmo a escola estando fechada, né? Porque quase sempre, mesmo a escola estando fechada para a aula, o diretor às vezes está lá, né? O secretário da escola está, então não é difícil ele conseguir, tanto é que a matrícula agora, só para dar um exemplo, a matrícula agora, quando houve a restrição, ela foi feita por telefone, e nós conversamos com a SEDUC, e não foi exigido nenhum documento nesse momento, quer dizer, quem tinha que fazer matrícula fez, não juntou nem documento essa hora, porque não tinha como ir deixar o documento lá na escola, então, por causa das restrições, então ele vai deixar num outro momento, e as matrículas estão sendo feitas. Então, isso são situações que aparecem e a gente sempre vai conversando, vai perguntando, e a SEDUC também sempre procura o Ministério Público no sentido de dizer o que nós achamos em relação a algumas medidas que eles estão tomando. Isso é muito bom, é muito importante, né? Essa atuação bem próxima, extrajudicial, resolutiva, né? Como quer o Conselho Nacional. Certo. Aqui não temos mais perguntas. A senhora gostaria de fazer considerações finais? Sim, as considerações finais, mais uma vez eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa atuação nesse período de pandemia na educação. A merenda escolar é só uma dos assuntos que perpassaram agora nesse período de pandemia, tivemos outros também, mas ela foi bem interessante porque foi desafiadora e a gente tinha que aprender a saber encontrar ali soluções, às vezes de forma bem rápida, né, para algumas situações que foram colocadas para o Ministério Público e também para os órgãos do Executivo, no caso a SEDUC, né. Então, sempre o que eu achei importante nesse momento é que nós encontramos uma forma de nos falarmos, né, virtualmente, de fiscalizar, e deu certo, né, por incrível que pareça, até foi uma forma muito mais célere e acho que mais efetiva, o fato da gente estar ali conversando, encaminhando documentos, então as respostas foram bem mais rápidas, então eu acredito que foi uma boa experiência. Então eu agradeço muito, espero uma outra oportunidade para poder falar um pouco mais de educação. Muito obrigada, doutora. Essa experiência realmente foi muito válida, muito valorosa, né? E, assim, a partir da capital, ela também foi replicada nas demais cidades, né, do estado do Amazonas. Eu devolvo a palavra para o doutor Alessandro. Olá, obrigado, doutora Lilian, obrigado, doutora Delisa. Realmente um grande aprendizado, um grande desafio, e que foi aí vencido com muita criatividade, com um espírito e um protagonismo digno da atuação não só da senhora, mas de todos os colegas e de todas as colegas no interior, e que a gente permitiu, né, por meio desse tipo de atuação, que fossem construídas as pontes necessárias para que as nossas crianças
fossem atendidas nos seus direitos fundamentais e sociais necessários. E o Ministério Público é muito grato pela atuação brilhante da senhora e das colegas e dos colegas no interior, no quesito da educação, que é tão importante para todos nós. E eu agradeço imensamente a participação de ambas, declaro encerrada a primeira conferência de hoje, agradeço também a gentileza de terem antecipado o horário, que permitiu que a gente seguisse com tranquilidade, e agora nós daremos aí um intervalo de 5 a 10 minutos, para que a palestra da doutora Anabel seja iniciada. É o tempo da gente beber uma água, esticar a perna, e também as convido para seguir assistindo às nossas palestras. Muito obrigado a todas e um feliz Dia das Mulheres. Feliz Dia das Mulheres.